Olá, meus irmãos, vamos a mais uma aula de teologia pastoral. Desta feita, nós vamos ver vamos ver o capítulo 8 do seu material impresso, né? E vamos ver a vida do pastor, né? Nós estamos falando aqui, nessa parte, nós estamos falando da vida do pastor, tá? Essa aula de número 4 está no capítulo 8 do seu material impresso, tá? Vamos lá, vida do pastor. Quando lemos em 2 Timóteo 3,17, sobre as qualificações que deve ter um ministro de Deus, entendemos que tudo está relacionado ao testemunho do mesmo diante da igreja e dos de fora. Tá? Eu li esse versículo na aula anterior, por isso que eu não coloquei ele aqui, tá? Mas você pode reler ele, né, para compreender melhor aqui. A Bíblia é muito clara quanto ao padrão de vida que temos que ter. Então nós vamos detalhar isso, né? Não tem meio termo, não há como ajeitar as coisas. Ou se está na vontade do Senhor, ou na vontade do inimigo, que é o diabo, né? Alguém já falou que a igreja reflete a imagem do seu pastor. Por isso o pastor tem que projetar uma imagem adequada ali, tá? Para as outras pessoas, para a sociedade, tá? Para a família, para todo mundo. Se na vida de uma igreja o seu pastor não dá um bom testemunho, fatalmente os membros dessa igreja também não darão bom testemunho. Tá? E temos aqui algumas áreas nas quais o pastor precisa dar esse bom exemplo. Tá? Primeiro, ele tem que ser um bom exemplo na área familiar. Começamos a falar isso na aula passada. Vamos detalhar mais aqui. Essa afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser ministro de Deus, deseja uma nobre função, né? Excelente coisa deseja. É necessário, então, que o bispo, aqui é uma designação para o pastor, seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Tá? Com relação ao cargo, está lá nas primeiras aulas do ministério, né? Dessa teologia pastoral. Então ele tem que ser marido de uma só mulher, né? Ele não pode ser uma pessoa promíscuo, ele não pode ser uma pessoa dado a esse tipo de mau testemunho, ele tem que ser moderado em tudo, a gente vai falar de tudo, de veste, de tudo, tá? Sensato, a sensatez é a marca do pastor. Respeitável, ele tem que se dar ao respeito para ele ser respeitável. Hospitaleiro, tá? E apto para ensinar, né? Então, esse tanto de requisitos acaba causando várias exigências a esse obreiro, a esse ministro, tá? Ele tem que governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade, porque se alguém não sabe governar a sua própria família, como vai poder cuidar da igreja? Que vai ter problemas parecidos, por isso que fala disso aqui, viu, irmãos? Os problemas sociais, os problemas de convivência, os problemas de governo, né, que ele vai ter na família são, de certa forma, parecidos com os que ele vai ter na igreja. Então, se ele não consegue, esse também não vai conseguir aquele. É isso que está dizendo o texto de 2 Timóteo capítulo 3, verso 1, 2 e o 4. Tá? E o 5 também, né? Bom, na página 64 do material impresso, se o pastor for casado, ele deve tratar a sua esposa e filhos conforme o padrão da Escritura, dentro do padrão de Deus, que está nesses versículos aqui. Tá? Então ele tem que dispensar esse tratamento especial do jeito do formato bíblico, né, que se exige ou se espera dele. Né? O pastor tem que proceder com retidão também em relação à família, né? Prover o seu sustento, a educação, inclusive o tempo, entre outras tantas provisões. Né? Tem pastor que ele fica
24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, por conta da igreja. Isso é errado, porque ele não é só pastor. Além de ser pastor, ele é pai, ele é filho, ele é irmão, ele é, né, avô, às vezes, né? Ele tem que ser familiar, tá? Ele tem esposa, ele é casado, ele tem que dar tempo, né? Tudo isso que a gente vai ver, tá? E além disso, ele tem que prover todas as coisas ali, tem que procurar o meio de prover todas as coisas ali para a sua família, como qualquer outro pai de família também tem que fazê-lo, tá? Esse cuidado especial de explicar isso é porque muitas pessoas, quando eles são chamados para o ministério, ele acha que é só o ministério e ali ele tem que, né? E ele não sobra tempo para mais nada, ele não quer saber de mais nada e acaba colocando sua família, seu casamento, sua vida em risco por conta, às vezes, do seu ministério que está equivocado no caso. Tá? Então, um pastor, ele é pastor da igreja, mas ele é um administrador. Ele tem que aprender a administrar a igreja de modo que lhe sobre espaço para fazer as outras coisas. O pastor deve se guardar também de comentar problemas e frustrações do seu ministério relativos à sua função com os seus filhos, porque os filhos não têm a maturidade necessária para suportar essa carga, né, de frustração e de problemas advindos da igreja. E os filhos vão acabar culpando a igreja pela contrariedade do pai, então isso vai causar um efeito contrário muito grande. Tá? Leiam lá 1 Coríntios 4,14, tá? Que é a base disso que eu estou falando. E finalmente ele deve conhecer o que a esposa, o que a esposa faz junto à sua família, né? Conhecer o trabalho dela ali junto à sua família. A mulher de pastor não é pastora, como dizem alguns carinhosos membros. Eu sei que fazem isso com carinho, né? Tentando dar dignidade e o respeito necessário à esposa do pastor. Mas poucas mulheres têm uma carga de responsabilidade tão grande como a mulher de um pastor, né? E, aliás, as pessoas, quando pensam que está elogiando ela, chamando de pastora, estão colocando, atribuindo função e tarefa que não são necessariamente dela. Não é ela que tem necessariamente o chamado, né, pastoral. Então, quando Deus chama, ele chama um pastor, a mulher é a companheira dele, ela não é a pastora, né? E muitas pessoas querem que tenha as duas, né? Às vezes querem exigir muito da mulher do pastor e esse tratamento, essa forma que acaba tirando uma exigência maior do que talvez ela consiga oferecer por não ser o chamado dela, por exemplo. Tá? Então, muito cuidado com esse detalhe. Né? A esposa do pastor não pode ser ciumenta, né? 1 Coríntios 13 é um programa excelente para a esposa do ministro dar uma olhadinha, né? Mas ela é intuitiva, tá? E pode alertar quanto aos perigos e tentações. O casal tem que ter comunhão suficiente para conversar e expor os problemas, e a mulher normalmente vê e percebe mais essas coisas, tá? Apesar que às vezes um pouco exagerado, né? Mas percebe. E aí isso deve ser canalizado e trabalhado para o bem do casal, para o bem da obra de Deus também, tá? O pastor deve ouvir a sua esposa, porque ela fala com a intuição e com o coração. O homem é mais prático, né? Mais direto, e às vezes precisa desse coração feminino, dessa intuição feminina para abrandar as coisas, né? As decisões, porque decisões é o ponto principal de um pastor. Ele vai ter que tomar muitas decisões e precisa de alguém para ajudar nessa tomada de decisões, nesse aspecto, tá? Não no aspecto geral da decisão, mas no aspecto de intuição, de coração, tá? Precisa de alguém para ajudar. A esposa normalmente tem maturidade para isso, os filhos não têm, tá? Então isso não pode ser tratado com os filhos.
O pastor que demonstra amar a esposa é um bom exemplo para os demais homens da igreja, os demais maridos, tá? Porque o pastor é o exemplo do rebanho, né? Então, se tem um bom exemplo, então isso vai ser um espelho que vai ajudar eles na tomada de decisões, das tarefas domésticas, dos conflitos e outras coisas, tá? Então, um bom casal, um obreiro com uma boa esposa, que tenha um bom exemplo, né, para o rebanho, vai ajudar muito os membros da igreja. É preciso, então, reservar tempo para o casal, porque ambos, os dois, têm necessidade de intimidade. Eu já falei disso, que não de intimidade, mas da falta de tempo. Às vezes o obreiro, que tem um chamado, ele se dedica tanto àquilo e vai tanto para aquele lado, com uma justificativa boa, nobre e tudo, e acaba colocando o casamento dele em risco, a vida dele em risco, né? E até a igreja também, porque ele é o pastor da igreja. Tá? O pastor não deve ceder à tentação de fazer com que a sua esposa precise disputar com a igreja pelo tempo dele. Tá? Então, ele tem que cuidar disso, né? Ele tem que criar tempo para todas as coisas. Eu aprendi com um militar, há muitos anos atrás, que ninguém tem tempo, né? E quem tem tempo é porque não está fazendo muita coisa. O tempo é a questão da pessoa dirigir e organizar esse tempo, tá? As pessoas, hoje em dia, a gente tem tanta tarefa, tanta atribuição, que não tem tempo, mas nós temos que organizar o tempo que temos disponível para fazer todas essas coisas, gerenciar isso, tá? E cabe todas as coisas se a gente fizer bem feito, porque às vezes a gente perde muito tempo com uma coisa que poderia ser feito rapidamente, e dá para tirar daqui, colocar dali e fazer todas as coisas. Mas é importante, é de suma importância gerenciar isso, tá? Porque casamentos desajustados, sem o respeito dos filhos, né, numa desordem onde todos mandam e ninguém obedece, é resultado de um pastor que não oferece os seus cuidados à família. O cuidado de marido, o cuidado de pai, o cuidado, em geral, familiar. Tá? Maridos ciumentos, irresponsáveis, descomprometidos com a esposa e com os filhos, geralmente é resultado da dedicação excessiva da esposa do pastor às atividades da igreja. Então ele acaba disputando com ela pelo tempo também. Então pode acontecer para um lado e pode acontecer para o outro. Tá? Mulheres infiéis, desrespeitadoras, desafiadoras de autoridade dos maridos, os filhos desobedientes, independentes, né? Desobediente a pai e mãe, insubmisso e irresponsável, normalmente, geralmente, são atitudes de familiares negligenciados em favor das tarefas da igreja. Ele acaba fazendo o que contraria o filho, por exemplo, né? Vou usar o filho como exemplo, ele acaba fazendo o que o pai não gostaria que ele fizesse para chamar a atenção dele para a negligência que ele está deixando ali a desejar naquela área. Tá? Normalmente, essa atitude tem a ver com as tarefas da igreja. Tá? Outra coisa que precisa vigiar é na vida financeira. É uma das áreas mais complexas para o ministro, né, ser bem sucedido em seu ministério, devido à sua vida dúbia. Né? Ele precisa conseguir separar a área espiritual, emocional, financeira. Isso não é muito fácil. Né? Isso normalmente causa algum tipo de problema, traz algum transtorno, alguma dificuldade, tanto para o ministro quanto para a igreja. Então, tem que gerenciar isso também, tem que administrar isso também, separar essas coisas aí. Tá? Na área financeira, sempre ouvimos pessoas dizer que muitos crentes são mal pagador, velhaco, né? E que todo pastor é ladrão. Você já deve ter ouvido isso por aí. E ainda vamos ouvir muito essas críticas por muito tempo, porque infelizmente muitos de nós, dos nossos ministros, contribuímos para que essas chacotas sejam verdadeiras. Não dou conta nem de defender a classe aqui com relação a esse assunto por isso, tá? A ordem de Deus para o rei Ezequias foi imperativa, foi uma ordem, né? Falou, põe a tua casa em ordem, né?
Então, se é para pôr em ordem é porque está desordenada, ou de alguma forma não está indo bem. Tá? Aqui Deus pede uma vida cristã integral, porque Ele é um Deus de equilíbrio, né? E qualquer desequilíbrio torna-se maléfico em nossas vidas, tá? Especialmente se o erro for na área ministerial. Tá? Na página 66 do seu material impresso, continuando, Deus requer dos ministros a manterem em ordem as suas finanças, especialmente as pessoas que são endividadas por irresponsabilidade, não por acidente, que pode acontecer nesse outro caso também, tá? Que gasta mais do que ganha, né? Que não tem humildade suficiente para aceitar um padrão de vida mais baixo, tá? Agindo assim, transmitem um péssimo exemplo como ministros, tá? São péssimos exemplos também aqueles que são gananciosos, preocupados demais com o trabalho que fazem, trabalham 12 horas por dia fora, né, da igreja que eu estou falando, negligenciando o convívio com a família e negligenciando o trabalho da igreja. Deus tem promessas maravilhosas para a nossa vida financeira, mas essa promessa não é, essa vida financeira, desculpe, não é a prioridade de Deus. Tá? A nossa vida financeira não é a prioridade dele, apesar de ter promessa. Jesus nos aconselha dizendo que a prosperidade financeira pode ser um laço do inimigo para nos afastar de Deus, e muitas vezes é. Tá? Nem sempre, mas muitas vezes é. É impossível estabelecer normas rígidas de como o ministro cristão deve organizar suas atividades e deveres financeiros, né? Mas existem aspectos da questão que não devem ser esquecidos. O desejável, o ideal é que todo pastor vivesse para o dom ministerial, mas nem sempre isso é possível. E se não for possível, vamos a algumas observações. Quando o pastor é pastor numa igreja, mas tem que desempenhar tarefas, atividades outras fora da igreja. Os meios de sustentação do ministro, né, que são atividades impróprias para o ministro. O comércio de bebida alcoólica, de fumo, loteria, jogos de azar, joias, cinemas, teatros, estádios, carnês de sorte, essas coisas não são compatíveis com o trabalho do pastor. Tá? Você viu joias lá também? Porque muitas dessas joias vêm com idolatria e tudo, por causa disso. Tá? Então ele acaba trabalhando e ganhando o seu dinheiro com atividades que não são condizentes com o seu ministério pastoral. Representação de entidade de caráter político contestador ou subversiva, atividade política ilícita, tal como espionagem, invasão de terras, essas coisas que são de caráter subversivo muitas vezes e contestador não é atividade própria para ministro do Evangelho. Quaisquer atividades ilegais também, que não tenham respaldo das Escrituras, estão fora de cogitação. Tá? Quais são, então, as atividades coerentes com o ministro? O ensino em todas as áreas, escolares ou não, tá? é uma das atividades mais apropriadas para um ministro. Tá? Atividades comerciais, né? Comerciante, vendedor, tal, né? Trabalho em escritório, em atividades do comércio, da indústria em geral, tá? De mercadorias indispensáveis à vida, como lojas de sapato, né? De tecidos, gêneros alimentícios, bancos, etc. Tá? Atividades agropecuárias e afins também, tem muitas aí que não são contrárias, né? Então são atividades que são compatíveis com o ministro do Evangelho que vai trabalhar na igreja e que vai trabalhar no seu trabalho secular. Tá? Bom, aprofundando um pouquinho no controle dessas despesas familiares, das finanças, tá? Os gastos, as despesas nunca podem ultrapassar os rendimentos do obreiro. O que acontece? Se a pessoa gasta mais do que ganha, vai entrar em colapso em algum momento, né? Pode até empurrar para ali, pegar um empréstimo ali, mas aquele empréstimo vai vencer, isso vai acabar dando errado em algum lugar. Tá? Então, organizar
as despesas e as receitas de modo que ele possa viver com aquilo que ele tem. Bens móveis devem ser de acordo com a realidade financeira. Tudo que a pessoa compra tem que ser dentro da realidade dele, senão ele entra em colapso também. A alimentação deve ser controlada de acordo com a pessoa, porque hoje tem coisas caríssimas, né? E que nutricionalmente pode ser substituídas por outras e tudo, tá? Além disso, tem a saúde, tem produtos mais saudáveis e outra coisa desse tipo, tá? Aqui estamos falando de finanças, então está falando de coisas caras, né? De você ir lá no restaurante e gastar um rio de dinheiro que nem tem, tá? Só para ali ficar bem com as pessoas da sociedade, né? O obreiro de Deus, ele não fica bem com a sociedade, não é fazendo atividades da sociedade ou entrando nessa da sociedade, e sim levando a palavra de Deus para essa sociedade. Ele vai ser muito bem respeitado, não se preocupe. Não se deve contrair compromissos, né, acima do seu saldo mensal, né? Compra um carro com um monte de prestação que está fora da sua realidade, né, comprometendo uma parcela muito grande do seu salário, depois não consegue cumprir com os outros compromissos e por aí vai, tá? Manter sempre em dia os compromissos com o governo, né? Impostos, luz, água, telefone, essas coisas, Instituto de Previdência, né? Essas coisas, porque elas são todo mês, mensalmente, tem que se fazer uma gestão de modo que ele possa pagar isso em dia, né? Porque eu não sei, eu já vi obreiro que ele está sempre com a luz cortada, com a água pendurada, né, no imposto já não paga muito tempo, e está entrando para a justiça, a prefeitura está querendo tomar um imóvel e por aí vai. Tá? Então, esse descontrole aí, né, não é o inimigo, muitas vezes, roubando as coisas dele, é ele mesmo não administrando isso de forma adequada. Tá? Então, o controle financeiro é de extrema importância. Nunca esquecer das obrigações espirituais também, né? E a parte financeira, mas das obrigações espirituais, dízimo, oferta e demais contribuições, porque muitas pessoas estão todo enrolados porque não contribuem. E ele, sendo pastor, não exime ele de ter que fazer essas contribuições espirituais. Então, fazendo assim, ele vai ser abençoado e vai conseguir resolver aqueles problemas da página anterior, tá? Então, inclusive, na ordem, isso aqui é a primeira, tá? Primeiro isso, depois as outras coisas, e faz uma boa gestão aí que vai dar tudo certo. As prioridades financeiras, os deveres espirituais, né? As prioridades, agora vem a ordem, né? Primeiro os deveres espirituais, dízimo, oferta, etc., contribuição com a igreja, né? Cuidados com a saúde e alimentação adequada, né? O obreiro tem que cuidar da saúde, tem que fazer atividade física, tem que comer comida saudável, tem que fazer isso, tá? Por muito tempo a igreja combateu muito essas coisas, e tem muitos aí morrendo, muitos com problemas de saúde, né? Nós somos uma máquina, se parar, cai, tá? É igual bicicleta, né? Bom, obrigações inadiáveis, como aluguel, imposto, prestação, isso vem na sequência. Vestimenta para si e para os seus dependentes, né? Construção da casa própria, procurar um jeito, né, de comprar um lote, mesmo que lá longe. Um dia ele vai ficar perto, porque a cidade vai crescer e vai, né, o obreiro tem que ter um lugar, um retorno para ele. Ele tem que ter um lugar de retorno para ele, porque o ministério vai até certo ponto lá. O trabalho pastoral é um trabalho voluntário. Você que quer entrar no ministério pastoral deve saber disso. O trabalho pastoral, o ministério pastoral é um ministério voluntário. Não tem garantias funcionais que tem um funcionário secular. É claro que ele tem muito mais do que isso no dia a dia, muito mais benefício que a própria igreja oferece, mas a longo prazo, né, ou em circunstâncias adversas, ele não vai ter isso. Então,
Ele precisa ter em mente que ele tem que ter a sua casa própria como qualquer outra pessoa. Puxa, eu não estou falando aqui que é uma coisa do obreiro, não. As pessoas também lá do mundo, todo mundo, né, almeja e quer, está procurando um jeito de organizar a sua vida. Tá? A sua vida financeira, ter onde morar, ter moradia, né, ter uma vida digna, isso é coisa boa. O ministro tem que evitar também empréstimos, né, com juros altos, em quantia acima de suas possibilidades de pagar. Empréstimo sempre que puder evitar. Se não puder evitar, procura um meio ou um momento adequado, né? Hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, não é o momento adequado para pegar empréstimo. Os juros estão muito altos, estão bem fora da realidade, tá? Deve fugir sempre das negociatas com finalidade de enriquecer ou adquirir lucro rápido. Aparece aí de vez em quando, né? Na internet, na televisão, por toda parte, gente oferecendo maneira milagrosa de ganhar dinheiro rápido, e cuidado com isso, né? Sempre a experiência nos diz que isso é muito perigoso, tá? Bom, como ministro também deve tratar a questão financeira com a igreja. Como é que ele, pastor da igreja, trata das questões financeiras com relação à igreja? Vou te dar aqui algumas orientações importantes, tá? Todas as contribuições da igreja têm que ser entregues ao tesoureiro, né? Evitar que isso passe pelo pastor é uma boa estratégia. Tem um tesoureiro lá, escolhido, nomeado para isso, para que o pastor não venha ser acusado ou venha ser suspeito de alguma atividade ilícita ou alguma coisa que venha desaboná-lo, porque ele, né, pegando aquele dinheiro ali já é mal visto por algumas pessoas e pode ser acusado de fazer uma coisa que talvez ele não tenha feito. Nenhuma contribuição deve entrar ou sair sem o registro, tá? Tem que fazer igual tem uma empresa, igual tem em outros lugares, tem que controlar isso. Entrou, saiu, pagou a despesa, entrou isso, saiu aquilo, tá? Até o governo aceita as nossas prestações de contas. A igreja é isenta de impostos, mas ela não é isenta de prestar contas, então tem que registrar tudo. Todo o dinheiro entregue ao pastor deve ser documentado em recibo, todo, tá? O ministro não deve lançar mão do dinheiro da igreja sem prévio consentimento dela. Ah, está sobrando um dinheiro no caixa ali, eu vou pegar esse dinheiro, depois eu reponho, e se isso faltar e alguém fica sabendo, mesmo que ele tenha intenção de trazer, mas isso causa um desconforto muito grande, uma suspeição muito grande, e pode inviabilizar o ministério pastoral daquele obreiro ali naquele lugar, tá? Mas se ele tem uma Assembleia Geral e a igreja emprestou, ou utilizou com consentimento, ou doou, ou seja lá o que for, isso não vai ser problema, porque tem outras pessoas para atestarem o destino daquele dinheiro, tá? Todo o recurso, todo o dinheiro da igreja deve ser movimentado em banco ou entidade congênere, porque isso... o banco ele tem como medir, tem como rastrear, tem como saber o que veio, o que foi, para onde foi, tá? Então isso ajuda muito na contabilidade e também na lisura e na transparência da atividade. Como é que o ministro deve ensinar os crentes sobre finanças, né? Lá em relação à igreja, aqui é com relação aos crentes, né? Para ele ensinar os crentes, ele tem que passar por todo aquele processo que eu falei lá atrás. Então ele tem que ser o exemplo, tá? Todo ensinamento tem que ser escriturístico e sincero, tem que ser dentro da ordem da palavra de Deus, né? Nunca fora. O ministro deve evitar colocações de sua necessidade diante dos crentes como argumento para eles contribuir, né? Ele está ali precisando, está com necessidade disso, daquilo, e coloca aquilo para forçar a barra para os crentes contribuir. Isso não deve acontecer, tá? Em caso do ministro, pastor, que não depende financeiramente da igreja, ele nunca deve lançar isso no rosto da igreja, a sua independência financeira. O ministro deve ser, no entanto,
o primeiro a contribuir com seus dízimos e oferta, tá? Porque não receber da igreja não justifica a atitude de não contribuir. Né? Muitas vezes o ministro não depende da igreja e fica jogando isso na igreja, e isso é muito ruim, é recebido de forma muito negativa pelos seus membros e vai prejudicar o seu trabalho pastoral. Daí chegamos na vida particular do obreiro, né? Na sua vida pessoal. Todo obreiro do Senhor deve ter o máximo de cuidado em manter a vigilância, dar o exemplo nas diversas áreas da sua vida pessoal. Tá? Na maneira de vestir, agora a página 69 do seu material impresso, né? A maneira como nos vestimos revela nossas preferências, classe social, nossa religião. Né? Há um provérbio popular que diz que a primeira impressão é a que fica. Então a gente tem que se vestir como as pessoas aceitam, vamos dizer assim, como a maioria das pessoas aceitam. Às vezes a pessoa tem preferência por um tipo de vestimenta mais chamativo e tudo, mas isso pode causar um problema muito grande para ele com relação à igreja. Então, a maneira dele se vestir mais sóbrio, mais sensato, vai trazer um conforto de modo geral, porque ele trabalha com pessoas de várias naturezas, de várias classes, de várias preferências. Então, não é muito fácil agradar todo mundo. Então, a forma de se vestir pode ser um laço também para alguns obreiros. Já vi isso acontecer diversas vezes. As vestes na Bíblia têm uma simbologia representativa da conduta diária da pessoa, tá? Do comportamento nos relacionamentos, na familiar, profissional, ministerial e social. Então, a forma que a pessoa se veste diz muito a respeito da pessoa. Tá? Isso vai ajudar o ministro se ele tiver uma vida sóbria e tranquila. Tá? O ministro é um homem público, né? Ele é uma pessoa pública, então ele não faz o que ele quer, ele não veste como ele quer, ele não anda como ele quer, ele anda como as pessoas esperam, como o rebanho espera, porque ele cuida de um rebanho. Então, ele é visto como um espelho diante da sociedade e da igreja que ele dirige. Tá? Então, a sociedade lá também está de olho nele. Então, seria inadmissível provocar a curiosidade com uma aparência extravagante diante dos olhos dos fiéis e também, por que não dizer, da sociedade que está atuando como líder, que ele atua como líder, né, religioso. Bom, na sua linguagem, na vestimenta, no seu porte, também na sua linguagem, na forma de falar. A linguagem é a forma de comunicação que temos para compartilhar com os nossos liderados, né, para estabelecer contato entre o discipulador e o discípulo. Então, a forma de falar, como abordar os assuntos, também diz muito a respeito da pessoa. Jesus usava uma linguagem de discipulado muito interessante. Ele mandava que os discípulos olhassem para ele, né, e aprendessem com ele. Ele sabia que os discípulos teriam que dar continuidade ao seu ministério quando ele ascendesse ao céu. Então, ele veio para ser exemplo, né? E uma linguagem clara, objetiva, né? E sem se expor de diversas maneiras, né? Não vou detalhar aqui não, porque eu acho que o obreiro, o ministro, né? Ele tem maturidade suficiente para ouvir o que estou dizendo e saber onde é que é o excesso, onde é que é o excesso de confiança e de se tornar repreensível por causa das palavras. As palavras, elas são um laço, viu? E palavras são mais interessantes porque elas vão e não voltam mais. Quantos políticos foram caçados por causa de palavra errada, de uma coisa, né, que nem ele nem acha que está tão errado assim, ele acha que está certo, mas falou e já era, e acabou caçado, e acabou tendo que sair. Estou te dando um exemplo, mas o ministro de Deus também pode acontecer isso, né? A pessoa entregar a igreja por causa de palavras. Já vi isso acontecer também na minha vida ministerial, aí, né, dos anos que eu tenho como pastor também.
Como ministro de Deus, o líder tem desafio de mudar o comportamento das pessoas. E isso é através da linguagem do reino dos céus. A linguagem do reino dos céus ela é peculiar. Eu até gosto de brincar com meus alunos, eu nem gosto dessas bíblias em linguagem atual, linguagem de hoje, as LHs, por conta disso, porque a linguagem, aquela beleza poética do texto bíblico original, né, fica muito a desejar nessas LHs. E a nossa linguagem é muito peculiar. Quando a gente fala alguma coisa bíblica, alguma coisa né, espiritual, as pessoas logo percebem, né, pela nossa linguajar. Então, a linguagem do reino dos céus, a linguagem restauradora, a linguagem do reino do Espírito. Tá? Nenhum livro didático ou de autoajuda pode promover essa mudança. Apenas a linguagem do reino pode mudar o ser humano. Tá? Bom, também ele deve primar pela verdade e justiça. Tá? As duas pontas que o obreiro tem que cuidar detalhadamente. A igreja reflete a realidade vivida pelo seu pastor. Se ele for um padrão de bênção diante de Deus, naturalmente a igreja também o será. Tá? As verdades apresentadas nessa nossa análise aqui tem como base a palavra de Deus. Tá? Entendemos por ela, pela palavra, que o ministério pastoral representa uma ferramenta grandiosa de Deus na caminhada da sua igreja aqui na Terra. Tá? A verdade e a justiça são conteúdos indispensáveis ao ministério pastoral, onde terá que desenvolver, né, as suas funções ministeriais, onde o pastor vai ter que desenvolver as suas funções, né, a verdade e a justiça vai ser a sua bandeira, vamos dizer assim. Outra coisa, o pastor tem que ser consagrado. Né? Por consagração, nós entendemos a separação do mundo e dedicação a Deus. Tá? Consagrado é aquele que é separado do mundo e dedicado a Deus. E para isso ser possível, é necessário que não se aparte nunca dos meios de consagração, né, da graça, que são a leitura, né, da palavra. Nós falamos disso lá atrás menos detalhado, né? Constante, sistemática da Bíblia, né? Acima de tudo, o ministro deve ser um intérprete da palavra de Deus. Ele tem que manejar bem essa palavra, né? Então ele tem que estudar a palavra, ele tem que ler a Bíblia, ele tem que ter contato com isso diariamente, né? Oração contínua e sistemática, oração como disciplina, né, a ser incluída na preparação do líder do futuro, e a propõe como fonte da espiritualidade que nos livra de uma vida dominada pelo desejo, e principalmente o desejo de ser relevante, né, de ser importante. A oração tira isso de nós. Tá? Então vamos ter um ministério mais bem sucedido se nós usarmos essas ferramentas, vou chamar de ferramentas aqui. Tá? A preparação deve ser moral e intelectual, e para dar resposta às questões polêmicas de nosso tempo, né, do tempo que nós vivemos, essa preparação não vai substituir, né, não vai subsistir, aliás, sem um relacionamento íntimo com Jesus. Tá? Tem que ter um relacionamento com Deus adequado. O ministro disciplinado tem a oração como forma de ouvir a voz do amor, de encontrar sabedoria, coragem para tratar de qualquer assunto que aparecer. Nunca ouça um homem que não ouve a Deus. Nunca. Tá? Porque essa é uma regra básica. Um ministro que não ora e não medita, ele deixa de ser homem de Deus para ser um profissional do púlpito, na verdade. Tá? Se desejamos ter um ministério mais ungido, precisamos entender que o endereço da unção está no altar. Tá? Sem uma vida de oração, o ministro algum vai obter sucesso em sua carreira. O maior exemplo é o próprio Jesus, que olhou para eles e disse: aprendei de mim. Né? Olha para mim, olha para o meu trabalho aqui. Então, deve se dedicar ao jejum sistemático. Eu vou dar uma colocação sobre o jejum, né? Mas é uma forma de renunciar ao eu, coloca Jesus em primeiro lugar. É uma forma de mortificar a carne para fortalecer o espírito. Esse é o verdadeiro motivo do jejum.
as pessoas estão usando o jejum errado, viu? Tem gente usando o jejum aí para trocar com Deus, para alcançar alguma coisa, para barganhar com Deus. Isso é uma abominação, tá? O jejum ele é utilizado apenas para mortificar a carne, e a sua oração, lembra que fala que tem a casa de demônio que só sai com jejum e oração? O jejum mortifica a carne para a oração ficar forte, tá? Então, você mortifica a carne, aí o espírito fortalece, porque a carne combate contra o espírito. Então, muito cuidado para não ser tentado a usar o jejum como forma de sacrifício. Jesus fez o sacrifício perfeito que não precisa ser repetido, e você não tem que mostrar para Jesus como é que se faz um sacrifício, porque ele já fez. O seu jejum não é para sacrifício espiritual, é para mortificar a carne, para desenvolver uma oração melhor, tá? É o que está aqui. Deve cultuar a Deus. A maioria dos ministros se preocupa em dar culto, né? Ele é ministro, né? Então ele tem que oferecer ali, dar o culto, né? Quase nunca em fazer ou receber, ele mesmo cultuar, tá? É necessário que tenha uma vida normal de adoração, como qualquer outro crente. O ministro não pode abrir mão disso, da sua oferta, da sua adoração, da sua forma de adorar. Apesar de ser o gerente do culto, né? Ele tem que também oferecer ali o seu culto racional a Deus, né? Rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o obreiro, o pastor, também tem que cultuar, tá? Principalmente tem que cultuar. Então, é de fundamental importância, então, estar em ordem a vida espiritual do ministro. O ministro não pode fazer a obra do Senhor relaxadamente, priorizando a sua vida financeira, trabalho, estudos, concursos, coisas do mundo. Muitos são os que já não oram mais, não leem a palavra, não jejuam e vêm aos cultos uma vez ou outra, tá? Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, quando buscamos primeiro a Deus, as outras coisas deixam de ter a importância que nós damos a elas, tá? Deve ser trabalhador, né? O obreiro, o ministro deve ser trabalhador. Todos os exemplos bíblicos de chamada para o exercício do ministério são de pessoas que estavam ocupadas, trabalhando, tá? Pode pegar qualquer um, Eliseu, qualquer um que você pegar lá vai estar trabalhando, né? O ministro deve ser um exemplo de trabalho, de dedicação àqueles que está servindo. Então ele tem que se dedicar ao seu trabalho, tá? Qual é o trabalho do ministro? Eu tenho que pegar o trabalho dele e fazer isso bem feito, tá? Não há possibilidade de crescimento da obra se não houver trabalho, tá? Jesus foi um homem de trabalho e às vezes penoso, né? Os apóstolos promoveram com sucesso a obra do evangelho, porque acima de tudo eles foram trabalhadores, se esforçaram, tá? Estudioso, né? As circunstâncias do mundo mudam a cada instante, é preciso estar atualizado, é necessário estudar sempre a palavra de Deus, em primeiro lugar, mas é imprescindível se atualizar com os conhecimentos teológicos, o que está acontecendo no nosso meio. É indispensável se atualizar acerca da situação religiosa do mundo, né? O que está acontecendo em relação à religião no mundo. Deve ser atualizado acerca de todos os acontecimentos sociais, políticos, filosóficos, militares. Por quê? Isso tudo é subsídio para ele, né? Para ele ministrar a igreja e para ele viver a sua vida social, né? Então, se ele vai pregar, ele tem que saber o que está acontecendo em volta dele, né? Para usar isso tudo como ponto de contato para que a palavra de Deus seja ministrada. E por último, vou terminar aqui, é preciso se atualizar sobre os métodos e meios de evangelização, administração, aconselhamento, adoração. Mas isso não atualiza não. Sim, atualizam, né? Até bem pouco tempo nós não tínhamos a internet, os meios sociais, rede social e essas coisas para trabalhar. Então, mudou o mundo, muda o método, muda tudo, né? Então, a forma de acessar as pessoas mudou,
a igreja também tem que se adaptar a isso e continuar fazendo o seu trabalho com esmero, né? Com sabedoria, com amor. E o ministro tem tudo isso, né? Essa carga toda para ele fazer. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Vamos ficando por aqui. Até a próxima aula, em nome de Jesus.